Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou tentar ajudar uma dúvida muito frequente aqui no canal depois de uma série de vídeos que eu já fiz sobre o Motorola Edge Plus. Será que vale a pena gastar os R$8.000 ou 7.200, 7.300 à vista nesse aparelho da Motorola? Será que não é muito dinheiro? O que dá para fazer com isso? Será que vale encarar esse aparelho por esse valor? Então, vou tentar ajudar a mostrar os pontos positivos para você ter uma ideia do que fazer com esse dinheiro e se vale a pena empregar neste Motorola. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, primeiro ponto, a Motorola realmente acertou no design desse aparelho, tá? Ele é um aparelho que tem, na minha opinião, o peso certinho, tá? Ele tem um peso bem agradável, não é leve demais, nem pesado demais. Ele pega um pouco, né, de marcas de dedo aqui na parte de trás, mas ela tem um tom muito bonito, ela tem um visual excelente, tá? Então, parte de design realmente está bem acertada, não tem nada a falar, nenhum detalhe para reclamar desse aparelho, tá? Então, parte de design tudo bem, ele pesa 203 gramas, o que é um peso ok, satisfatório, não é nada assim tão absurdo, nem de leve, nem de pesado, tá? Deixa eu só subir um pouquinho essa câmera. Então, tem realmente um peso legal, um peso agradável, tá? A pegada é boa, é um aparelho para quem gosta de aparelho mais estreito. Eu gosto bastante de aparelho um pouquinho mais largo por conta de usar bastante em modo paisagem, tá? Mas eu confesso que ele é bem agradável, ó, porque o dedão chega em praticamente qualquer ponto da tela. Então ele é agradável, fica bem no bolso e esse peso, né, essas 203 gramas, que é mais pesado do que muito aparelho por aí, você não sente na prática ele tão evidente, tá? Falando aqui de 5G. 5G ainda não está pronta aqui no Brasil. Tem aí um ensaio, né, da Claro, nós teremos aí uma 5G ali meio com aproveitamento de espectro tal, que eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas ainda não sei como é que vai funcionar, se vai funcionar de forma adequada nesse aparelho. Então vamos aguardar, não compre esse aparelho pensando na rede 4G, na 5G, porque ainda não está na hora, nós não sabemos como é que vai chegar esse negócio aqui, tá? Continuando aqui, processador e memória RAM, não tem o que falar. Processador e memória RAM desse aparelho está no topo, roda qualquer coisa, você vai ficar muito satisfeito, desde um grid, teste com grid Auto Sport, tudo que você tiver, que você vai ver que é um jogo com quase 6 GB. Então, se roda esse jogo, roda qualquer coisa com o pé nas costas, tá? Então, se falar de performance aqui é impecável. Tem um Qualcomm 865, que é um processador que todo mundo gosta, todo mundo gostaria de ver nos aparelhos da Samsung aqui no Brasil. Infelizmente, vem o Exynos, que não é horrível, mas é um pouquinho pior, né? Mas o Qualcomm realmente segura esse aparelho muito bem. Ele tem 12 de RAM e tem 256 de memória interna para armazenamento, o que é muito bom, mas na minha opinião faltou o cartão de memória para armazenamento externo, tá? Faltou uma expansão aqui, um micro SD iria muito bem, cairia de forma fantástica nesse aparelho. Infelizmente a Motorola não colocou, é uma pena, é um ponto negativo, tá? A tela tem 6.7 polegadas, é curvinha aqui no lado, como eu mostrei para vocês, e ela tem uma peculiaridade, é engraçado que por ter 6.7 polegadas, muitas vezes ao lado de aparelhos com telas menos curvas, mas até ou do mesmo tamanho ou menores, essa tela muitas vezes parece menor por conta dessa curva. Então a curva acaba roubando, vamos dizer, uma parte da área útil desta tela, mas eu acho que é super aceitável, o visual desse aparelho é fantástico, a pegada com essa tela curva é sensacional, então dá para sobreviver. Sem falar que é uma tela com 90 Hz, olha a velocidade dessa tela, então para jogo rodou super fluido, vários jogos que eu testei, e também você consegue rodar tudo numa maneira assim super fluida com essa tela tão rápida, tá?
é uma tela OLED, o que é super bom, e Gorilla Glass 5, o que é útil principalmente por conta dessas curvas, que eu acredito que vai ser muito difícil colar uma película e ver essa película ficar quieta nessa curvatura toda, tá? Então, eu acho que ele é um aparelho para pessoas cuidadosas e também para pessoas que não ligam para essa história de película, porque vai ser duro colocar uma película. Falando de câmera, as câmeras são sensacionais, eu já mostrei em vários testes diferentes, tá? E um recente que eu fiz, até, deixa eu ver se eu consigo encontrar as fotos. Essa foto aqui, essa foto ela foi tirada com o aparelho da Samsung, tá? Então vamos voltar aqui. Essa é da Samsung e essa primeira foto é com este aparelho. Então olha, o nível de detalhe é sensacional, olha. Enquanto aqui, ó, no aparelho, olha, só porque eu falei dar uma travadinha, hein, gente? No aparelho aqui, no meu Galaxy Note, ó, você vê uma sujeira bem, né, um ruído bem grande aqui, ó. Olha a diferença, eu vou até voltar para vocês verem, olha, sem ruído nenhum. Então, realmente, os 108 megapixels fazem a diferença. Para tirar foto externa é bem legal, porque aí você aplica o zoom na foto. Então, é bem interessante a possibilidade de tirar fotos em macro, a ultra-wide. O conjunto de câmeras, para mim, foi super bem. Aonde esse conjunto de câmera não brilhou? Na gravação de vídeo. Primeiro, porque não tem 60 frames por segundo. Segundo, nem no 6K, nem em 4K, nem em 1080, em nada você só tem até 30 frames. Então isso é um problema, né, para um aparelho como esse. Eu acho que deveria ter a possibilidade de fazer a gravação com 30, não só com 30, mas com 60 frames também. Então esse é um ponto negativo, tá? Então, se você busca um aparelho para gravar vídeo, não é esse aparelho. Se você busca um aparelho para fotos fantásticas, mesmo em baixa luz, esse aparelho é sensacional, tá? Outro ponto positivo, você tem aqui uma bateria de 5.000 mAh, o que é uma bateria absurda, gigante, e que dá conta para o usuário um pouco mais, que exige um pouco mais do aparelho, dá um dia com folga. Você termina o dia tranquilo, mesmo jogando um pouco, assistindo bastante vídeo, dá para você usar um dia inteiro sossegado. Para um usuário que não é tão exigente, que não joga, dá para fazer um dia e meio, se bobear, dependendo do uso, até 2. Tá? Então, realmente é uma bateria fantástica. Aqui nós temos o conector para fones de ouvido, que é super legal para quem tem fones mais antigos aí e bons, com qualidade, e gosta de usar um fone com fio. Tá? Fica aqui, ele é se bobear hoje, eu acho que é o único top de linha com essa conexão, então bem legal o Motorola ter mantido para atender essa parcela aí de usuário que gosta pra caramba, né, desse tipo de tecnologia e tem bons fones em casa. E ali eu acho que de pontos negativos, gente, eu vejo basicamente hoje o preço ainda está um pouco elevado, mas dá para entender porque é um Qualcomm 865, tem 12 de RAM, tem um conjunto de câmeras super top de 108 megapixels com uma câmera de macro, então assim, é um aparelho super completo, então é de se esperar que ele custe mais caro. O que é um pouco até engraçado ele está na faixa de preço de um iPhone Pro Max, 11 Pro Max. Então é engraçado que até pouco tempo atrás a Apple era careira, era a dona dos aparelhos mais caros, que era um absurdo, que Android sempre foi mais barato, e hoje os aparelhos com Android estão no preço ou até mais caros do que os aparelhos da Apple. Então é uma coisa até engraçada de ver acontecer, né? Quem acompanha esse mercado há anos, acho que acha até absurdo, né? Então eu achei o preço um pouco elevado, eu acho que esse é um ponto negativo. O outro ponto negativo, gravação de vídeo, não ter 60 frames, e também eu não gostei da estabilização ótica. Eu achei que para vídeo ela não ficou tão boa assim. Eu gostei das fotos, mas dos vídeos eu não gostei muito, tá? E
O que mais que eu posso falar? Essa tela curva, que é aquela história. Ela é linda, ela é fantástica. Para um usuário com o cuidado que eu tenho, vai durar para sempre. É muito raro, praticamente nunca deixei um aparelho cair na minha vida. Eu sou super cuidadoso. Com uma pessoa um pouco mais desastrada, eu acho que esse aparelho não cai uma segunda vez, tá? Então, se ele cair, eu acho que a tela vai embora. Então, esse é um ponto que tem que ficar muito de olho. Se você não é uma pessoa muito cuidadosa, é um pouco desastrada, não vale a pena, pode ser um risco, tá? E então, assim, é preço, essa questão da tela e a gravação de vídeo. De resto, você quer um aparelho top para game, esse aqui vai rodar o game que você quiser. Você quer um aparelho top para tirar fotos, você vai tirar fotos fantásticas, tá? Então, assim, de pontos aí negativos, eu acho que são esses. Eu até acrescentaria mais um, tá? Esse aparelho eu não consegui espelhar ele na tela, a não ser com o Chrome, tá? Então precisei do Google Chrome espetado na TV para poder espelhar a tela. Eu não consegui espelhar de uma outra maneira e não consegui espelhar com a USB tipo C, o que para mim puxa uma sacanagem, né? Que a USB tipo C ajuda demais em aparelhos como o Galaxy Note 10 Plus e o S20 Plus. Você espetou, além de puxar o modo DeX, você pode fazer o espelhamento de uma forma super tranquila, então você acaba usando ele como um mini computador, e nesse aparelho que é um top de linha você não tem essa possibilidade. Então eu acho que são esses os pontos negativos, mas eu vou ser muito sincero, pouquíssimas pessoas eu acho que fazem o uso desse espelhamento, usam com teclado e mouse externo, usam o celular como um computador. Isso é pouquíssima gente, então eu acho que esse é um ponto que é mais uma observação do que um ponto realmente válido e importante. Gravação de vídeo, aí sim, eu acho que é algo que tem que ficar de olho. Eu acho que pode ser ajustado em um upgrade aí, de software, uma atualização de software. Então vamos aguardar para ver se numa próxima atualização a Motorola inclui a possibilidade de gravação a 60 frames por segundo. E eu acho que esse é um ponto também crítico. De resto, é um aparelho muito bom, né? Tirando esses pontos que eu levantei, é um aparelho super legal. Se você perguntar para mim, eu compraria? Eu acho que sim, eu só esperaria um pouquinho para o preço ficar um pouco melhor, tá? Porque 8 mil é muito dinheiro para um celular. Então eu esperaria um pouquinho mais, esse preço dá uma baixadinha para poder arriscar e gastar tanto dinheiro, tá? Eu acho que é muita grana. Se bem que é aquela história, não é nem arriscar, porque eu senti o aparelho tão bom que eu acho que é uma certeza de comprar um top de linha super de qualidade, tá? Então, se você comprar esse aparelho, você vai ser super bem atendido, vai ter um aparelho que está entre os melhores do mundo, só que é aquela história, faltam alguns pontos. Um último ponto, só para não deixar em branco, que para mim não é tão importante assim, mas que ele é crítico para muita gente. Não tem IP68, então esse aparelho não vai suportar um banho, não vai ser a prova d'água, tá? Então tem que ficar de olho se isso é importante para você. Esse aparelho não é o aparelho certo para você comprar. Mas é assim, se você não liga para o espelhamento, nem para a questão de ser a prova d'água ou não, e é uma pessoa cuidadosa, né, por conta dessa tela curva, que eu sinto um pouco de receio, um pouco de medo, né, de derrubar. Então tem que ser uma pessoa super cuidadosa para não ter risco, né, de queda e tudo mais. Agora, se você se encaixa nesses pré-requisitos e gosta de aparelhos novos, não liga assim se ele está um pouco mais caro e quer um bom Android, e o mais importante, com o processador da Qualcomm, esse é o aparelho para você. Samsung dificilmente nos próximos modelos, já não veio no S20, no Note 20 também provavelmente não virá com o Qualcomm 865 ou superior. Então, se você quer um Qualcomm num top de linha, você tem que ou comprar este aparelho ou comprar um Asus Zenfone 6, que também tem esse processador. De resto, você vai ter que amargar ali, principalmente Samsung, o Exynos, e não tem o que fazer. Então, aquela história, por mais que você ame a Samsung, se você quer um Qualcomm, você vai ter que comprar ou esse aparelho ou um Zenfone 6 ou 7, que deve
tá por vir aí, ou um ROG Phone, né, da ASUS. Então você acaba indo para os tops da ASUS ou para este aparelho, não tem como escapar, tá? Então fique aí bem claro que essas são as suas opções. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o Motorola Edge Plus. Gostei muito do aparelho. Eu acho que os pontos que eu apontei como os pontos que ele não preenche, vamos dizer, né, todos os requisitos frente aos concorrentes, que é o fato de não ser a prova d'água, o fato da fragilidade, do medo que eu tenho. Não vou nem dizer que ele é frágil, porque eu não fiz nenhum teste, não derrubei ele para saber. Mas o medo dessa tela curva, né, de uma queda, eu acho que é uma preocupação que nós temos que ter, porque é um aparelho caro, um aparelho que você gasta bastante dinheiro, então tem que ter essa preocupação com relação à durabilidade. E assim, tirando esses pontos e até o ponto do preço que eu comentei há pouco, eu acho que é um top de linha super respeitável, é um aparelho que dá para comprar tranquilamente e tá ali na lista dos recomendados, tá? E o que eu comentei, quem gosta de processador da Qualcomm, hoje eu acho que as melhores opções são este aparelho aqui, o Asus Zenfone 6 e, se não me falha a memória, o ROG Phone também, na sua última versão, também tem esse processador. Se você não ligar para o processador, aí você vai para um Exynos da Samsung e tá tudo certo. Se você quiser um Qualcomm no Brasil, vendido com garantia aqui bonitinho, essas são as opções no topo de linha, né? Com 12 de RAM, com um aparelho gente grande mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.